Fala, rapaziada, bora reagir a mais um vídeo aqui do SBT Sport Rio, trazendo aí essa notícia que o vascaíno, o torcedor vascaíno, não queria ouvir, né? O Vasco perdeu mais uma vez, perdeu para o Fluminense, e agora a situação do Vasco é um pouquinho complicada, né? Próximo à zona de rebaixamento. Precisa vencer os próximos jogos. Vamos ver o que Lucas Pedrosa, Venê e Fernandinha têm a falar sobre essa derrota do Vasco aí. Que foi, né, cara? Foi uma derrota amarga. Noite de reencontro entre Diniz e o clube que o fez conquistar a América. O palco foi o Maracanã, lugar onde o agora técnico do Vasco conhece bem. Com a missão de conseguir a primeira vitória após deixar o tricolor, mas encontrou no primeiro tempo um Fluminense que partiu para o ataque. Serna bateu colocado. René tenta, se embola e Léo Jardim pega fácil. E aí, em cobrança de falta, Lucas Piton cruza e João Vitor marca de cabeça. Mas depois do gol, foi muita confusão. Jogadores do Flu não gostaram da comemoração dos rivais, já que Rayan fez um C em direção aos tricolores. E o lance ainda vai para o VAR, que depois de 5 minutos validou o gol. O Vasco se movimenta e Rayan lançou essa bomba para explodir o travessão. Mas aí os vascaínos não contavam que o principal jogador deles seria o responsável por isso. Lima cabeceia e Léo Jardim defende, só que a bola vai direto no peito de Verratti e entra no gol. Os times foram para o segundo tempo precisando ir atrás do resultado. O Fluminense tem áreas numa jogada bonita e Everaldo chuta para a defesa de Léo Jardim. Pelo Vasco, em lance individual do Rayan, bate levando perigo. Os técnicos mudam, mas quem sufoca é o tricolor. O Vasco tenta criar alternativas e não consegue. Verratti busca de cabeça. E quando tudo parecia que se encaminharia para o empate, Guga, que já fazia uma ótima partida, aparece e solta essa bomba para explodir o Maracanã. 2-1 Flu. O gol, eu falei, nem nos meus melhores sonhos eu imaginava viver tudo que eu vivi hoje. Mas nunca é sorte, né? É muito trabalho por trás, é muita dedicação e hoje eu colhi os frutos. Diniz viu seu ex-time virar e sair com a vitória no Maracanã. E desde que deixou o tricolor no ano passado, ainda não conseguiu vencer a ex-equipe. A gente sabia várias coisas que a equipe do Diniz gosta de fazer. Alguns jogadores que jogaram com ele acabaram dando alguns toques ali no treinamento. Quando algum garoto que fazia o movimento, não é assim, ele gosta assim, então a gente tinha essa vantagem, né? O herói foi o que mais comemorou como ninguém. Teve o nome gritado pela torcida e terminou a noite melhor do que esperava e com direito à provocação. Ele já estava apontando para nossa torcida ali quem que ia decidir o jogo. Então acho que vou até agradecer ele por ter feito o C ali de Cláudio para nossa torcida, que ele já estava avisando que ia ser gol meu. Ah, mas posso falar? Pessoal, vai, Rayan, faz de novo, você tem que fazer mesmo. É confiança, é clássico. Ainda mais o Rayan, que é um garoto que vem da base. Sabe o quente que é um Fluminense Vasco, um Fla-Flu. Esses meninos que nasceram num clube, eles entendem e eles potencializam mesmo o clássico. Achei que o Rayan fez certo, o Guga fez certo. E tamo aí cheio de assunto, Venê. Ó, isso que é bom pra gente, a gente gosta de assunto. Menos ele, que tá chateado. Não, eu gostei, cara. Fernando, eu não estou chateado. Eu não estou chateado. Definitivamente não estou chateado. Primeiro, sobre o Rayan, acho que é isso mesmo. Ele ainda fala, eu fiz a entrevista com ele na saída de campo, no intervalo. Eu pergunto pra ele, Rayan, você fez o C? A ele, eu fiz o C, eu faço isso desde a base, eu sou assim mesmo, futebol é assim. Tá de parabéns, cara. Personalidade tem que ser assim mesmo. Sabe por quê? O Rayan, do Vasco da Gama, foi o único jogador que chamou a responsabilidade pra si. O único jogador que entrou em campo e falou assim, eu vou jogar esse clássico, eu não vou sentir o clássico. Então, primeiro tem que parabenizar aqui, faz parte do futebol, provocação é assim, e isso também faz parte da nossa história aqui do futebol Lucas carioca. Pedrosa, que estava na reportagem da Cazé TV, sua primeira dessa passagem, né? Sim. Porque você
já fez várias lá. Minha primeira de Brasileirão. Com muita categoria, você, como sempre, fazendo um trabalho maravilhoso, meu amigo. Eu tenho um orgulho danado de você. Eu quero que você me fale o que você viu de diferente lá, que você foi repórter. Você viu tudo lá, hein? Vamos lá. Primeiramente, como eu falei aqui, não fiquei chateado. Fiquei mais frustrado pela situação do primeiro tempo. Eu não acho que o Vasco jogou bem, o Vasco jogou mal pra mim. O Vasco fez um jogo bem abaixo do que se espera, de um clássico principalmente. E eu tava ao lado do Fernando Diniz e ele também percebeu isso. Por quê? Em relação ao plano de jogo, quem se deu melhor foi o Renato. Porque ele entendeu que o Fernando Diniz é um cara que gosta de sair ali curtinho, e isso é natural, faz parte do jogo dele, já falei isso aqui diversas vezes. Só que o elenco do Fluminense conhece todas as mecânicas que o Fernando Diniz tem para sair jogando. Então, obviamente, uniu um pouquinho do Renato com o que esse conhecimento de elenco do Fluminense tem também. Encurralou as laterais do Vasco, o Paulo Henrique não conseguia sair jogando, Lucas Piton não conseguia sair jogando. Aí eu tenho que fazer uma crítica aqui ao Diniz, que o apostou em Cocão e Hugo Moura. Eu já falei aqui 1000 vezes pra vocês. Eu não sei quantos programas eu já falei aqui. Muitos. Quantas e quantas vezes que esses caras não podem jogar juntos. Ah, Pedrosa, por que você tá falando isso? Porque eles são jogadores que têm a mesma característica. Eles se anulam. E quando você não tem o Paulo Henrique e o Lucas Piton pra sair jogando, você precisa do meio campo. E se você não tem válvula de escape no meio campo, o que acontece? O Fluminense marcou alto, encurralou o Vasco e aí ficou uma saída de bola muito precária. Tanto que no primeiro tempo o Fluminense controla um pouquinho mais a bola. Só que o Vasco estava tendo as válvulas de escape justamente por quê? Por causa do Ryan. Foi o único que chamou o jogo para si. Ele que sofre a falta, inclusive, pro Lucas Piton bater e o João Vitor fazer o gol. 1-0. Ok. O Vasco conseguiu entrar no jogo. Tanto é que logo depois teve a bomba do Ryan na trave e teve um lance que o Ryan saiu de cara com o Fábio, que o Fábio acabou fazendo a defesa. Mas desde o primeiro tempo, o Vasco não estava jogando melhor do que o Fluminense. Estava um jogo muito equilibrado, digamos assim, e o Fluminense tendo um pouco mais de controle. Quando virou o segundo tempo, Fernanda, que o Fluminense já tinha empatado naquele lance ali do Guga com o Lima e que foi um azar, uma infelicidade do Verratti, que pra mim também ficou abrindo o braço para poder reclamar com a questão de impedimento e não prestou atenção na jogada, então por isso que ele fez o gol contra, o Vasco sentiu o gol, como tem sido dessa equipe. No segundo tempo, o Fluminense já era melhor do que o Vasco. O Fluminense controlou melhor a partida do que o Vasco e estava ganhando o campo, estava tendo a oportunidade. Quem parecia mais próximo de fazer o gol no segundo tempo era o Fluminense, sem dúvida alguma. E foi isso que aconteceu. Tudo bem, num chute raro do Guga, um chute de felicidade imensa, tem que dar mérito total para ele. Vi uma galera falando que o Léo Jardim falhou. Desculpa, gente, eu estava lá, tá? E vou falar novamente o que eu falei aqui sobre lances ao vivo e lance no replay. No replay, você vai começar a achar um monte de falha. É verdade. No ao vivo, meu camarada, você não tem noção da velocidade que a bola pega. Não tem noção da força do chute do Guga e como ele foi feliz naquele momento. Então, zero falha do Léo Jardim. Pra mim foi muito mais falha do Sforza, que perde a bola na entrada da área. E aí o Guga consegue receber tranquilo, mas o Guga teve muito mérito. Dominou, soltou a bomba, 2-1 pro Fluminense. Sem terra arrasada, acho que o Vasco foi abaixo do que se espera, jogou pior do que o Fluminense, mas nada que, meu Deus, alarmante. O Vasco correu, o Vasco competiu e faz parte. Assim é o futebol, assim é o clássico. Acho que tem que focar na terça-feira, focar no próximo sábado também, que é muito importante. A situação já começa a ficar um pouco preocupante dentro do Campeonato Brasileiro, mas vai jogar contra o Bragantino no sábado em São Januário, vai jogar contra o Melgar na terça-feira e é o início de trabalho do Fernando Diniz. Então, sinceramente, chateado, com raiva, não. Fiquei um pouco frustrado, porque o Guga acertou um chutaço. É verdade. Poderia ter sido um empate e tudo certo. Mas faz parte, assim, é o futebol. Veneta, inclusive, poderia ter sido ao contrário, né? Se o Ryan acerta aquele chutaço, ninguém ia poder dizer que o Fábio falhou e a história e o resultado poderia ter sido diferente. Você acha que o Renato... o quanto o Renato venceu esse jogo e o quanto uma jogada individual, né? Que a gente tem visto isso tanto no futebol. Por exemplo, o próprio Samuel, quando faz o gol em cima do Santos, né? No Maracanã também. O que você acha que o Renato acertou aí? O que a gente pode colocar o dedo do Renato? Fernandinha, eu vou ser bem sincero. Embora eu acho que o Fluminense tenha merecido sim a vitória em cima do Vasco da Gama, mas eu não acho que o Fluminense fez uma grande partida. Acho até que o Renato precisa e muito melhorar o desempenho da equipe. Porque a gente brincou aqui no começo, não sei quantas vezes, se eu não me engano, 70% das vitórias do Fluminense foi por conta de um gol no finalzinho. Até que ponto isso é estratégia do treinador ou porque ele mudou aquele jogo de prancheta que a gente mencionou sobre o Felipe Luiz? Não sei. Eu acho que é muito mais resiliência dos jogadores buscando a vitória até o fim. Mas nesse jogo contra o Vasco da Gama, analisando esse jogo, eu acho que o Fluminense fez uma partida melhor. Acredito eu também que o Vasco da Gama tenha sentido um pouco da parte física, mas aí
eu não sei porque o Diniz demorou tanto para substituir, não sei porquê, não sei se ele confiou demais nos jogadores, mas acho que ele poderia ter mexido antes. Falta de opção, e talvez. Falta de conhecimento do elenco. Inclusive, eu acho que o elenco fez diferença também nesse clássico, porque querendo ou não, você tem um Paulo Henrique Ganso entrando no segundo tempo, embora o Lima não tenha feito uma partida ruim, que foi o substituto ali do Ganso, e o Renato explicou isso na entrevista coletiva, que foi o próprio Ganso que disse para ele que não estava muito bem para começar, e por isso ele deixou o Ganso no banco de reservas. E querendo ou não, o Fluminense tem o John Ares. O primeiro gol, foi o gol, entre aspas, do John Ares. A jogada dele foi algo impressionante, a forma como ele busca o gol até o fim. E o Guga estava numa noite, assim, absurda, iluminada. E aí eu vou voltar no 11 contra 11. Lembra quando eu votei no Paulo Henrique? Porque eu achava o Paulo Henrique mais importante para o Vasco da Gama? Por conta disso. Porque o Samuel Xavier tem o Guga, que pode substituí-lo à altura. E eu sempre confiei no Guga. O Guga é bom jogador, gente. Já foi seleção olímpica, inclusive. Então, assim, eu acho que muita gente tira o Guga pra nada, sabe? Pelo contrário, é um jogador que precisa ser valorizado. Será que o pessoal... Fala rapidinho. Não, rapidinho. é só porque o Vasco sentiu a falta do Coutinho, tem muita gente que desvaloriza, mas o Coutinho fez falta no Vasco. Desvaloriza? O Nuno, claramente cansado, não jogou nem metade do que ele pode, e o Verratti também muito Enquanto o apagado. Coutinho não joga, querendo ou não, você fica sem opção no banco de reservas. Porque você tem que começar com alguém. Exato. E o seu banco fica como? Vocês estão preparados para ficar com a gente sábado também? Essa semana tem a gente na sua tela. Tem sábado. É isso aí, galera do Vascão. Infelizmente, derrota dura aí, né? Para o Fluminense. Um jogo que caminhava para um empate. O Vasco acabou cedendo ali a derrota. Um ponto importantíssimo que o Vasco poderia ter conquistado. Mas é aquilo, né, cara? Um gol baita de um golaço e um gol contra. O Vasco abriu o placar. Teve tudo para sair com essa vitória, na verdade, né? Ficou dolorido. O Fluminense jogou melhor, óbvio. Tinha que jogar melhor mesmo, tá? Tá jogando em casa. Jogando no Maracanã, o Vasco. O mando de campo do Vasco é em São Januário, não é no Maracanã. Toda vez que ele joga. E o Vasco joga, enfrenta o Flamengo e o Fluminense, né? O Vasco tem uma desvantagem muito grande. São 4 jogos aí fora de casa. Todo ano essa mesma patifaria. Todo ano. O Vasco joga no Maracanã contra Flamengo e Fluminense. Não faz sentido esse negócio aí pra mim. Mas é o que temos, né? O Vasco finalizou 7 vezes. 2 no alvo, Fluminense 17, 5 no alvo, posse de bola 51-49 e gols esperados na mesma faixa ali. O problema foi o gol contra e a bola achada, o golaço do Guga, que entregou a vitória ao Fluminense. O Vasco, vamos dar uma olhada aqui, calendário, né? Enfrenta agora o Melgar amanhã, jogo valendo vaga na... vai pegar um time que vem da Libertadores, né? O Vasco vai enfrentar um time que vem da Libertadores. E no dia 31 enfrenta o Red Bull Bragantino, jogo em casa. No dia 12 enfrenta o São Paulo e aí a gente tem a pausa para o Super Mundial, onde o Fernando Diniz vai conseguir dar seus treinamentos à equipe do Vasco, que vamos ver se volta aí no próximo mês. Mês 7, volta um pouco melhor. O Vasco tá devendo muito, e essa pausa aí pode beneficiar o Vasco, vai beneficiar muitos times e vai prejudicar outros times, né? Os times que vão para o Mundial, por exemplo, vão estar mais cansados, já os times que vão estar aqui sem jogar vai ter que inventar algum jogo aí para não ficar também muito tempo parado, né?